Bom dia. Bom dia porque eu não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, tarde ou à noite, então vamos resolver logo esse problema. Sempre vou falar bom dia, porque vai ser algum desses períodos, manhã, tarde ou noite. É dia, certo? Então eu vou ficar aí, bom dia. Espero que estejam bem na pandemia. E hoje, quer dizer, não dá para estar bem na pandemia, mas vamos lá. Hoje o tema é interessante. O tema vai falar sobre fetichismo da mercadoria e o trabalho alienado. Para quem é meu aluno, já falamos isso para a turma que eu estou hoje. Eu dei aula de geografia no nono ano, no primeiro ano de sociologia e agora sociologia novamente no segundo. Então isso vai facilitar bastante eu tentar fazer uma aula bem curta, que é eu estou tentando ao máximo fazer isso. É uma linguagem necessária, né, ser curto. Então, dito esses pormenores, vamos lá. Vou começar pelo fetichismo, achei melhor. Depois eu falo brevemente da alienação, que provavelmente vou precisar de outras aulas para expandir melhor. Mas vamos lá, o fetichismo da mercadoria, essa palavra fetichismo, fetiche, né? Para quem é meu aluno, acho que não sei se vai lembrar, mas já falamos um pouco sobre ela, não trabalhamos tanto, né? Chegou o momento. Eu vou dar um exemplo aqui. Segura aí essa questão do fetichismo. Fetichismo da mercadoria. É bom lembrar sempre isso. Vamos lembrar do artesão, sempre dou esse exemplo. Né? O artesão, que ele mesmo produzia, por exemplo, produzia sapatos. Então ele vai lá, pega todo o material que ele precisa para fazer o sapato, couro, sei lá, corda, madeira, enfim, não imagino que seja além do couro, mas deve ser essas coisas. E naquela época, o artesão, né? Então ele vai lá e olha o material que ele precisa utilizar, vai ver a mão de obra que ele vai utilizar, e aí ele dá o valor para o comprador, certo? Assim, então, o comprador, avaliando tudo isso, pagaria, então, pelo sapato, certo? Até então, normal. Com a industrialização, com o capitalismo, né, Karl Marx, um autor alemão, ele vai verificar o seguinte: né, agora, você não tem mais assim, o trabalhador, não é mais o próprio trabalhador que tem os meios de produção, como o artesão tinha, né? As ferramentas. O que são os meios de produção? As ferramentas, a terra, né? A propriedade ali, o capital, né? O capital é mais que o dinheiro, mas vamos. Então, todo esse cenário para construir o sapato ou qualquer outro produto, quem detém agora esse arsenal vai ser um cara chamado capitalista, né, ou burguês, ou elite financeira, sabe, né, ou classe dominante, mas vamos chamar de capitalista. Então, o capitalista, ele detém os meios de produção e o trabalhador agora, ele não vai mais fazer aquela avaliação que eu falei. Ele vai vender a sua força de trabalho, né, que é o proletário, que ele só tem a prole, né, dele só é o filho, prole é filho. Então, o que ele pode vender? O filho ele não pode vender. Então, ele vai vender o quê? A força de trabalho, é isso que ele tem. Pois bem, então, sei lá, ele faz, vamos supor que agora, na indústria e tal, ele faz um carro. Ele não vai ver o que... Ele nem sabe, às vezes, não é nem ele que compra todo o material, ele não sabe nem quanto gasta de material. Ele só vai lá fazer aquela função específica que lhe falaram para fazer, certo? Pois bem. E aí você coloca... o capitalista ele vai somar o material, a terra ali que se for alugada, ou propriedade ali que ele usa, as máquinas, o trabalhador, o preço do trabalhador, ele tem um lucro. Né? E ele vende, põe um preço e pensando também no lucro, que é grande. Mas, aí que eu acho interessante, até então não tem nada de fetiche ainda, né? Ainda não falei disso, mas isso aí é só para você entender que há uma transformação. Então, agora, o trabalhador se encontra em um cenário diferente.
essa mercadoria, quando o trabalhador termina de fazer qualquer mercadoria que ele faz, pelo fato dele não ter mais o poder das ferramentas, não ter mais o poder dos materiais, né, da propriedade privada, enfim, ele nem sabe mais o valor. Ele não sabe. Às vezes, aliás, muitas vezes ele constrói aquilo e o de salário que ele ganha, porque ele é pago por hora, por semana, por mês, né, a hora dele vale tanto, lá no final do mês ele recebe. Muitas vezes não paga aquele produto, né, um celular, um carro, um sapato, enfim. Mas ele não pensa assim sobre... porque não é que ele não pensa, porque parece que as coisas não estão mais associadas ao meio de produção, né, ao trabalho, né, que é o meio de produção. Elas estão associadas a uma outra coisa, que aí entra a palavra fetiche, que é algo subjetivo, né? Olha lá, o valor está separado, né, do processo de produção e ganha um significado fantasioso, fantasmagórico. Por exemplo, o Marx vai até utilizar uma passagem bíblica até que eu achei interessante comentar, já que muitos têm conhecem, imagino eu, essa história, de que Moisés ele sobe para meditar porque ele está há 40 anos andando e ele promete uma terra, né, e não consegue achar, enfim, não está conseguindo achar porque já faz 40 anos que ele está andando, ele parece andando em círculo. Ele sobe a montanha para meditar, né, para ali conversar com Deus, esperar um sinal de Deus. Só que ele demora bastante, dias, meses, não me lembro assim, mas demora ali. E o povo, e o homem, é interessante isso, no ser social, né, nós somos seres sociais, eles precisavam muito de Deus, né, e eles já estavam meio duvidando, né, 40 anos andando lá, e eles constroem outros deuses, né, escolhem outros líderes, Moisés deve ter morrido por lá, tá, não volta mais, ficou envergonhado, né, enfim, falaram um monte de coisa e criaram um bezerro, né, que eu me lembro é um bezerro de ouro. Quando daí Moisés volta com a tábua lá dos 10, os 10, como chama? Mandamentos. Os 10 mandamentos, né? E ele olha e já tem outro Deus ali, bezerro de ouro, as pessoas adorando e tal. Bom, por que o Marx dá esse exemplo? E eu utilizei aqui. Eu acho que fica bem interessante quando usa a questão do significado, né? Que nesse caso também podemos ser chamados de fantasioso, né? Você cria uma fantasia, que é um deus, você tem aquele bezerro de ouro iria valer muito mais do que o ouro trabalhado. Né? Se somar o material e o trabalho utilizado para esculpir aquele bezerro iria valer muito mais. Ele criou um significado sagrado. Talvez nem poderia ser vendido. Porque nós colocamos, então, um preço subjetivo. Então, você dissocia, vamos dizer assim, desassocia, olha só, desassocia o trabalho no processo, aliás, o processo de trabalho daquele material e vai dar espaço à subjetividade. Né? Vou dar um exemplo assim atual para a gente entender melhor, e partir já até para alienação. O carro mesmo. Tem carros que custam, sei lá, milhões de reais, de euros, de dólares, né? Que eu nem tenho ideia, assim. E ainda mais quando aqueles carros, tem 2 desses no mundo, né? E aí vale mais, porque esse carro e tal, e aí tem revistas, as revistas, os meios de comunicações, sites, meios que fazem com que as pessoas começam a abrir uma subjetividade, uma cognição ali fantasiosa, né, um momento fantasioso, que possa atribuir mais do que a relação de trabalho material. Então o carro ele vai valer milhões. Mas qual que é o objetivo? Vai muito além do que o objetivo do carro.
porque o carro vai ganhar outros significados, status, por exemplo. Porque qual é o objetivo de você ter um carro? É você se locomover de um ponto X a Y. Acabou. Né? Mas nós, seres sociais, sei lá, vamos querer, eu moro daqui a menos de 4 quilômetros do meu trabalho. Às vezes eu vou de bicicleta. E às vezes tem professor que, sei lá, vamos supor, vai ter professor que fala, mas eu quero ir com um carro bom, né? E vai com um carro muito bom, paga lá seus 150 mil reais, 200 mil, não imagino. Mas qual não estou chegando também, mesmo, né, não estou chegando também no trabalho, mas não, o produto ele ganhou um significado diferente, tem um status. É diferente você chegar de bicicleta, de chegar num carro popular, do que você chegar com um carro, uma marca melhor, né? E falar, conforto. Daqui até onde eu vou dar aula, no Brasil, de modo geral, as estradas cheias de buracos, estou falando do Brasil inteiro, as pistas, mas esse carro faz 350 quilômetros por hora, onde você vai andar com isso? Uma que tem radar, você levar multa, muita multa. Outra que você pode morrer correndo a 350 por hora, matar outras pessoas, etc, etc, etc. Enfim, não é bem por isso que você compra um carro, não é porque você quer chegar mais rápido. 350 quilômetros por hora. Mora em São Paulo, você não vai, você fica parado do mesmo jeito. Pois bem, então é o status que faz esse subjetivo, esse campo do subjetivo, esse fantasioso de querer suprir alguma coisa. Você fala, não, eu mereço, eu com esse carro eu serei melhor, eu estarei mais confortável comigo mesmo, porque não é que o carro é mais confortável, porque eu vou passar nos mesmos buracos, né? E não vai ser. E outra, vou andar 10 minutos no carro para ir ao trabalho, por exemplo. Mas vou viajar para outros lugares. Talvez as estradas sejam piores até que essas. Então tem todo o conjuntura. Não é exatamente porque é conforto, é isso e aquilo. Tanto é que vivem trocando, tipo, qual é a diferença do carro 2020 para o 2018? Toda essa revolução? Não. Aliás, faz muito tempo que não há uma revolução nos automóveis. Né? Pois bem, é, acho que vocês entenderam essa questão do fetiche da mercadoria. A mercadoria não tem apenas o valor do material e do trabalho ali do proletariado e um lucro qualquer ali do capitalista. Esse lucro vai aumentar porque ele vai conseguir aumentar. Para isso tem a propaganda, tem os comerciais, já falei, das revistas, né? Bom, vou dar um exemplo. Aí eu vou começar a falar das coisas, porque esse fetichismo vai fazer com que a mercadoria ela se torne até mais importante do que a pessoa. Ela toma o lugar da pessoa. Tanto é que, se eu tenho essa necessidade de ter um status melhor no carro, é porque eu não tenho. Eu preciso compor com o carro, fazer um agenciamento com esse carro, com uma roupa, com um sapato de marca, para agregar em mim essa subjetividade que pregam que é boa, que é algo bom, que é um status, né, na verdade. Né? Então, olha só, as coisas vão tomando rumo, vão decidindo por mim também. É estranho falar isso? Vou dar um exemplo. Em 2015, fiz uma greve. Imagina, né, fazendo greve. Fiz uma greve em 2015, foi uma greve longa, 3 meses de greve, e a gente precisava muito do apoio dos professores, todos os professores, não eram todos que estavam fazendo greve, inclusive na minha escola. Eu estava em mais de uma escola, umas 3 escolas, uma aula, mas aí eu fui em quase todas as escolas aqui de Bauru e região, conversar com os professores e tal, e em uma dessas conversas, assim, a sós, um momento de intervalo, assim, conversando com o professor pessoalmente, e ele falou, olha, eu apoio a sua luta, a gente está precisando de uma greve, a pauta tinha muita, nossa, tem uma moto, assim. Eram várias pautas, né, redução de alunos por sala,
Não é pelo noturno continuar, pelo salário do professor que está cada vez pior, e aí vai. Tinha uns 10 itens assim. E não tinha como negar que tudo aquilo era importante. Pois bem, aí o professor falou, não, todas essas pautas eu concordo. Se eu pudesse, eu faria greve com vocês, estaria lá em São Paulo, manifestaria toda sexta a gente ia para São Paulo. Mas eu comprei um carro, fora as outras, né, casa, as parcelas, e estou com uma bíblia, assim, ou seja, uma coisa desse tamanho para pagar. Então, eu não vou poder fazer a greve, mas eu apoio vocês, né? Mas eu não posso fazer a greve, porque eu não posso atrasar uma parcela, que aí vira uma bola de neve, e cresce juro, tal, eu posso perder o carro, eu perco dinheiro, eu perco trabalho, não vai dar. Eu já fiz greve outras vezes, o governador corta o salário, ele vai cortar o salário, e aí, como é que eu vou fazer? É ilegal cortar o salário, mas ele vai cortar. Ele cortou mesmo. Fiquei uns 3, 4 meses sem salário. E aí, esse cara, quando ele diz isso, quem decidiu por ele? Se ele iria ou não fazer a greve? Porque se ele tivesse um carro popular como o meu, ele faria greve, eu vou falar dele. Por isso que eu estava fazendo a greve. Eu tenho um carro popular, não troco 2010, não, tem 10 anos que eu tenho esse carro. Ele tem 10 anos já. Para alguns já deveria ter trocado há muito tempo. Gente que troca de carro de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos. Não sei, eu não tenho essa necessidade. Né? Mas tem muita gente que acaba tendo essa necessidade de ficar trocando o carro. Só que com isso, com essas parcelas enormes que você tem que pagar, juros e juros, e anos pagando, a coisa, ou seja, o carro, a mercadoria, né, fetichizada, ela decide a sua vida. Você não pode fazer isso ou aquilo. De repente você pensa, nossa, eu queria viajar, calor, né, queria pegar agora uma praia. Olha, se eu tenho um amigo viajando para a praia da Espanha, né, poderia ir, legal, ficar lá, passar as férias inteiras. Uma praia, sei lá, poderia ir para a China, conhecer uma nova cultura, poderia nem que for aqui para Botucatu, que é legal a cidade, estou querendo passear por lá, mas a pandemia não deixa. Campinas, Ribeirão Preto, às vezes a pessoa tem um carro, pode ir até, sei lá, vou para Marília, só que é tão restrito o orçamento que eu não posso ir nem para Marília, nem para Botucatu. Então, assim, quem é que vai decidir se ele vai viajar ou não? Se ele vai fazer greve ou não? Se ele vai, enfim, né, investir em outra coisa na própria vida ou não? Não é mais ele, né? É sim a mercadoria. Ela ganha como se fosse uma humanização. Né? Ela é mais importante. Eu preciso cada vez mais suprir essa necessidade da coisa. Né? Isso, Horkheim, Walter Benjamin, vai chamar também de reificação. Acho que é o Horkheim, se não me engano. Mas o Walter Benjamin também escreve nessa mesma situação, que outros autores, né, além do Marx, vai trabalhando um pouco sobre isso. Pois bem, então é interessante eu falar esse exemplo do carro, do professor, que é um trabalhador também. Por quê? Porque a gente já entra num outro conceito, que é a alienação. Alienação, por quê? O que é alienação do trabalho? Porque, primeiro, que o trabalhador se tornou alienado, né? Ele não consegue mais ver que quem produz aquela mercadoria é ele mesmo. E ele não pode trocar de lugar. É como se ela fosse a coisa, fosse a criadora, aquela que estabelecesse a estrutura, estabelecesse o que ele vai fazer ou não, né? Ele perde isso, certo? Mas como isso acontece? Aí eu quis começar pelo fetiche, que eu acho que ficaria melhor agora para entender. Porque ele não dá conta disso porque ele já foi perdendo lá nessa passagem do artesão para o proletariado. Né? Ele foi perdendo
capacidade de entender que é ele mesmo que constrói o mundo das coisas, e não as coisas que constroem o homem. É o trabalho dele, né, o que é o trabalho? O trabalho ele precisa de pensar, imaginar e criar. Né? Você, para construir um carro, alguém pensou, alguém imaginou, alguém criou. Pensou no sentido de planejar. Então, planejou, alguém foi lá, planejou, imaginou como seria, criou. Né? Isso é o trabalho. Mas o homem se torna alienado quando ele não dá conta mais disso, de que não é mais ele que está criando, como se o carro criasse sozinho, como se o pacote de comida do mercado estivesse lá e às vezes ele até o carrinho, já viram aquela cena assim, ou alguém já passou por isso, ele vai colocando as coisas no carrinho, ainda mais agora com o preço das coisas no arroz, né, 20 e tantos reais. Já pensou, você está lá e aí você vai passar e não dá dinheiro. Aí você fala, cancela para mim isso, isso, isso. O arroz não vai, né? Isso também não vai, tudo. E aí, às vezes, ele até se culpa, né? Fala, nossa, eu deveria trabalhar mais, arrumar outro emprego, sei lá. Mas ele não dá conta que aquilo que está na prateleira não vem sozinho, né? É ele que cria. Então, é interessante porque tem um curta-metragem que chama El Emprego, emprego, em espanhol, que é o trabalho, o emprego. Que você vai, eu não, acho que não tem tradução, porque é só o título, porque ele é mudo, né? Não tem diálogos. E aí mostra assim um cara que eu já passei, para quem é meu aluno, eu já passei esse vídeo. Ele vai sentar assim na cadeira, é uma pessoa. Ele vai usar a mesa, é uma pessoa. Toma café em cima, para isso, pegar um café. Ele vai tomar café assim em cima de uma pessoa. Ele vai escovar o dente, tem alguém segurando a escova, e assim vai. Ele vai chegando no semáforo, alguém abre a camiseta, tá a camiseta de dentro vermelha, o outro está a camiseta verde. E ele está em cima do carro? Não, ele está em cima de uma pessoa que está correndo. Ou seja, para você entender que quem produz aquilo é uma pessoa. Quando eu olho para essa parede aqui, ela foi produzida por várias pessoas, é sinal de trabalho, mas parece que é uma coisa que sempre esteve aqui, naturalmente. Eu sabe porque eu não vi construindo, mas porque eu não vi não quer dizer que não, alguém construiu. Né? Então, parece estranho, mas isso é um pouco da alienação. Não tem a noção de que é ele que faz as coisas do mundo. Então, é mais fácil você culpar o preço do arroz ser tão alto, você culpar o cara que está ganhando auxílio emergencial, sem saber, ser alienado economicamente também. Isso é uma outra coisa, vamos falar do trabalho. A palavra alienação, né? A palavra alienação significa ser uma outra coisa que não eu. O homem alienado é uma outra coisa que não eu. É um outro. É um estranho. Né? Aquilo que eu não me reconheço em mim. Ou enquanto homem, mas sim enquanto coisa, como eu já falei. Por isso eu quis explicar um pouco antes. Então agora que foi muito mais fácil. Porque eu sou uma outra coisa que não um homem. Eu sou uma máquina, eu posso ser um ser, coisa, né? Porque eu não tenho mais o valor. Tanto é que você vê agora na pandemia, tem que dar essas aulas, tem que dar uma atualizada. As pessoas falam assim, mas o que tem? Vamos sair, senão a economia vai parar, né, e tal. É como se os empresários buzinando dentro do carro, né, tal, fazendo online, né, manifestações, tipo, não, vamos voltar para a rua, vamos, o trabalhador. Aí lota aqueles ônibus, né, vai morrer muita gente por causa disso. Mas o trabalhador não é visto mais como seres humanos, mas sim como coisas. Vamos colocar para trabalhar. O aluno, agora mesmo, acho que em Minas Gerais, se não me engano, fizeram, irão voltar às aulas. Tem lá um artigo que colocou assim, se alguém morrer por Covid por ter voltado às aulas, algum aluno, um professor, está garantido, né, que poderá fazer uma despedida, um funeral, um ritual ali. Tentando, o que eu pensei? Está tentando humanizar alguma coisa, ficou pior, né? Está tentando humanizar ali no finalzinho, olha, você vai morrer, mas pode morrer, né?
Mas a gente vai falar, não é coisa não, você não vai ser tratado como uma coisa não, você vai ter um baita de um funeral, vão lembrar de você. Olha que absurdo, né, cara? E é isso, dá uma olhada, volta às aulas de Minas Gerais, acho que se não me engano, artigo 65 da resolução da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Artigo 65, se não me falha a memória. E ele, isso é uma coisa, né? Então, o trabalhador, ele é alienado porque ele se tornou uma coisa. Né? Ele não sabe que ele mesmo produz o mundo das coisas. Ele é o criador, mas ele é um criador que foi seduzido pela fetichização da mercadoria. Ele foi manipulado pelo capitalista. Né? É difícil a gente ter o trabalhador vencer, que é uma luta de classes. A classe dominante e a dominada. Os trabalhadores, nós aqui, somos trabalhadores da classe dominada, porque nós não temos os meios de produção, não temos o capital. Bom, então, acho que vocês entenderam, a alienação do trabalho é quando, então, eu não sei mais o que eu produzo, quanto vale o meu trabalho, né? Eu acho que as coisas elas se dão assim por... é muito claro isso, né? Eles não têm assim, a noção de que nós, o povo trabalhador, né, não tem a noção de que ele é o que mais responsável, vamos dizer assim, para tudo funcionar, né? Olha a pandemia mostrando aí, olha, se o trabalhador não vai, nada funciona, né? Então a gente começou a pensar melhor isso aí, né? E para finalizar, eu sempre cito essa questão daquela tirinha muito famosa, sempre cito, vocês estão cansados, quem me ouvindo vai estar cansado de ouvir isso, do cara que faz lá, que fica apertando, né, o parafuso, e ele vai até o final da linha de montagem, e aliás, ele não vai até a linha de montagem, eu conto essa história sempre, estava contando no automático, meu trabalho também, ele é coisificado, né? Meu trabalho também é, agora mesmo na pandemia, né? Para você ver muitos professores ficando doentes, mas ninguém vai te dar a mínima, cara. Todo mundo fala, trabalha, isso aqui, você não é responsável. Agora, setembro amarelo, falando de índice de suicídio, de doenças. É fácil depois fazer um dia, o dia do abraço. Né? E depois, por que por que você está fazendo o dia do abraço? Porque a Secretaria de Educação mandou. É uma alienação na educação tão grande, mas isso é um tema para uma aula inteira. Eu ia dar o exemplo da tirinha. O cara então fica apertando as coisas e fala, hoje é o meu último dia, vou me aposentar. O outro fala, mas então o que você quer fazer hoje de diferente? 30 anos trabalhando aqui, hoje eu vou até o final da linha de produção para ver o que eu andei produzindo nesses 30 anos. Essa tirinha era fantástica, ela é usada muito em vestibular, livros didáticos, para mostrar assim, a alienação do trabalhador. Ele não sabe mais o que ele faz. E com isso ele é desvalorizado e coisificado, né? Reificado, como diz Durkheim. E Walter Benjamin são também alguns autores que continuam esses estudos do Marx, da fetichização da mercadoria e alienação do trabalhador. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês entenderam esses dois conceitos, e aí a gente vai trabalhar melhor a alienação da cultura, da economia, social, vou falar um pouquinho mais da alienação do trabalhador na próxima aula e atualizando sempre aqui. Eu tentei fazer um vídeo menor, até ficou, mas era para ser menor ainda. Mas acho que tá bom. Ok? Até a próxima e bons estudos. E vai no seu limite, lembrando que você não é uma coisa, você é um ser humano, um ser social.